sétimo ano, animados para mais uma aula do sétimo ano de matemática? Espero que sim, eu sou a professora Jaqueline e vamos aí continuar aprendendo, viu que legal? Aprender sempre é bom, mas antes de começarmos nossas aulas, eu vou dar 3 recadinhos importantes para vocês. Se você tem acesso ao Classroom, ao aplicativo, não esqueça de fazer a tua atividade, de enviar, porque isso vale nota e vale frequência ainda, vai dar bobeira. E isso tem que fazer todo dia, em todas as aulas, hein? E outra coisa, se você está olhando o Classroom, talvez tenha recadinhos lá no mural do seu professor, marcando o Meet. Faça, participe, procure participar do Meet, porque é um momento para você rever seu professor, rever seus colegas e tirar dúvidas. Agora, se você não tem essa possibilidade, porque você está sem acesso ao aplicativo ou à internet, não tem problema. Veja lá na sua escola qual é o dia que está disponível, que ela está aberta para te receber. Vai lá, pega suas atividades, faz em casa, devolve na data marcada. Isso também vale nota e vale frequência, tudo bem? E o que nós vimos na nossa aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos probabilidade. Vocês lembram o que é isso? A chance de algo acontecer. E hoje nós vamos continuar a nossa aula de probabilidade. Eu acho que vocês estão curtindo bastante esse assunto, hein? Foi um assunto bacana, né? Para ver qual a chance de algo acontecer. Eu sei o que pode ocorrer, só que eu não sei exatamente o que vai acontecer antes de algo ocorrer, né? Então, ó. Então, vamos lembrar do conceito de probabilidade? Então, a probabilidade, P, né? Estou chamando de P para facilitar ali o resumo da palavra, né? P de probabilidade, tá bom? É dada pela razão. Lembra o que é razão? Essa divisão de um número para outro. Entre o número de possibilidade favorável, quer dizer, o que eu quero que ocorra, favorável, né? Que eu quero que ocorra. E o número total de possibilidades, ou ainda, entender como a chance de o evento aleatório ocorrer. Por exemplo, a probabilidade de chuva hoje é de 15%. Quer dizer, tem mais chance de não chover do que chover. Agora, se eu digo para vocês que a probabilidade de ocorrer chuva no dia de hoje é de 90%, há uma chance muito grande que realmente vai chover e a gente precisa pegar o guarda-chuva, ou a gente fica lá dentro de casa, que eu adoro fazer isso, olhando a chuva no vidro, né? Então, isso é probabilidade. Então, a probabilidade é esse estudo. Eu sei o que vai acontecer, só que eu não sei exatamente se realmente aquilo vai acontecer, eu não tenho essa certeza. Então, é a possibilidade. E a gente pode trabalhar isso com porcentagem ou razão. A gente está vendo com razão até agora. Vamos relembrar? Vamos fazer um exercício? Vem cá comigo. Calcule a probabilidade de obter um número menor que 3 no lançamento de um dado honesto. Professora, o que é dado honesto? É um dado comum, que ele não tenha nenhum peso em suas faces. Quer dizer o quê? Que qualquer número tem a mesma chance de ocorrer. Vocês lembram como é que é um dado? O dado comum é numerado de 1 a 6. São 6 faces, é um cubo, né? E eu quero sair um número menor que 3, né? Por exemplo, eu jogo o dado, olho lá em cima. Saiu tal número, né? É isso que eu quero saber. Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e a gente já volta.
aí, conseguiram resolver? Foi fácil, né? Vocês já fizeram um exercício parecido com esse na aula anterior. Eu lembro disso, hein? E vocês também lembraram? Por isso que eu sempre falo, é super importante ter o caderno em ordem, porque na dúvida, você sempre dá uma olhadinha na aula anterior, tá bom? Vamos lá corrigir? Vem comigo. Então, aqui, ó. Então, o que são números menores que 3? Então, o primeiro passo, vamos descobrir todos os resultados possíveis de um dado. Bom, quando eu lanço um dado, pode sair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, eu tenho 6 resultados possíveis no dado. Eu não sei qual vai sair, mas tem 6 resultados, tá bom? Continuando, eu quero um número menor que 3. Bom, o dado, os números menores que 3 é o número 1 e o número 2. Então, eu tenho 2 possibilidades. Vamos calcular a probabilidade, então? Então, a probabilidade vai ser 2 chances em 6. Então, 2 chances em 6, tá? E a gente observou, se você parou aqui no 2 sobre 6, está correto. Eu só fiz um passo a mais. Que passo é esse? Eu simplifiquei a fração. Como o 2 é par e o 6 também é par, eles podem ser divididos, o numerador e o denominador, por 2. E foi o que eu fiz. Aí a resposta é 1/3 ou 1/3. Mais ou menos o que significa isso? Se eu jogar 3 vezes seguida o dado, há uma chance de sair ou o número 1 ou o número 2. Isso vai acontecer? Não sabemos. Por isso que a probabilidade é chamado de também a chance de algo ocorrer, tá? Entenderam? Tranquilo? Vamos ver se entenderam. Então lá, ó. Então o que é a probabilidade? Além da razão, que foi isso que nós acabamos de resolver, que a gente descobriu que é 1/3, eu posso representar ela na forma de uma porcentagem. Lembra que no início da aula eu falei a chance de chover? 15%, 90%. Então, muitas vezes, a probabilidade ela é representada na forma de uma porcentagem. Por quê? Para facilitar o entendimento das pessoas. Porque as pessoas sabem que, por exemplo, 10% é uma chance muito menor que 82%, por exemplo, né? Então, é uma forma diferente de comunicar o nosso resultado, para facilitar a compreensão do outro. Né? Então, isso é algo que a gente faz bastante. Existem várias maneiras de calcular essa porcentagem. Eu vou mostrar para vocês uma, que é aquela que vocês estão acostumados e vocês faziam ano passado, lá no 6º ano. Tá bom? Vem comigo aqui para vocês entenderem. Então, vamos pegar o resultado do exercício 1, que nós acabamos de resolver e de corrigir. Então, a probabilidade foi 1/3, ou 1/3. Posso falar 1/3. Apesar que é mais comum a gente falar 1/3, 1/3 para a probabilidade, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu vou dividir 1 por 3, tá? Então, o numerador vou dividir por denominador. Por quê? Denominador indica em quantas partes foram divididas. Então, de cada 3, eu peguei uma, tá bom? E vou multiplicar o resultado por 100. Por que por 100? Porque 100 é a nossa porcentagem, é a nossa razão para 100, tá? Então, a porcentagem é para 100. Então, por isso que eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou fazer uma razão percentual usando uma fração equivalente, que é o para 100. Beleza? Então, lá, quando eu divido 1 por 3, eu quero que vocês observem que uma unidade não é divisível por 3 unidades. Então, eu vou trabalhar com casas decimais. Então, eu vou completar com 0. Eu passo a ter 10 décimos e aqui é 0, porque eu começo agora a trabalhar com a casa do décimo, tá? Então, 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Complementamos, vamos para a casa do centésimo, desculpa, mais 3 e assim por diante. Eu tenho o que nós chamamos de dízima periódica. Eu divido por 3, dá 3, sobra 1. Divido por 3, dá 3 e sobra 1, tá bom? Agora, vou multiplicar isso por 100. Então, a probabilidade em porcentagem é aproximadamente 33,3% ou 33% somente, tá? Então, qual é a chance de eu tirar um número menor do que 3 no lançamento de um dado? Eu tenho 33,33% de chance disso acontecer. E eu tenho aproximadamente 67% de chance
disso não ocorrer. Então, vai acontecer? Não sabemos. A gente tem que jogar o dado para ver, tá? Então, a probabilidade sempre a gente calcula antes do fato ocorrido. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam. Venha fazer o exercício 2, tá? Praticando 2. Vocês já viram o baralho? Esse baralho aqui é o baralho comum, ou baralho europeu, tá? Também conhecido. É o nosso baralho comum, tá? Ele é composto de 52 cartas. Então, para quem não conhece o baralho, eu coloquei as cartas aqui para vocês, tá? Então, tem 52 cartas. Ela é constituída de 4 naipes. O que é esse naipe do baralho? Então, eu tenho a copas, que parece um coraçãozinho vermelho. Eu tenho o ouro, que é um losango vermelho, a representação. O paus, que parece um trevo, é um trevo preto. E eu tenho a espada, tá? Que é vamos dizer, um coração de ponta-cabeça, tá? E vai de 1 até... Aqui tá 1. Tem alguns baralhos que é o as, é a letra A, tá? Que tem valor de 1, tá bom? E agora eu quero que vocês, observando esse baralho, descubram essa probabilidade para mim. Qual a probabilidade de sortear uma carta da cor vermelha? Então, você tem que primeiro saber quantas cartas vermelhas tem no baralho, desse total 52, e calcular essa porcentagem. Pode ser em razão e em porcentagem. Já volto. Conseguiram resolver? Foi bem, esse aqui é bem intuitivo, hein? Seu baralho tem 52 cartas. Se você olhar aqui, exatamente eu tenho metade das cartas são da cor vermelha. Então, qual que é a probabilidade? 50%. Ou, se você contou, eu tenho 26 cartas em 52, que dá 1 em 2, ou 50%. Se você olhar bem o desenho aqui, ó, de todas as cartas, você vai ver que exatamente metade do baralho é vermelho. Então, eu tenho a metade de chance de encontrar uma carta vermelha. Beleza? Vamos lá para B? Qual a probabilidade de se sortear uma carta de espadas? Espadas são essas cartas aqui, ó. Né? Você tem que ver primeiro quantas cartas eu tenho e calcular a probabilidade. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
aí, conseguiram resolver? Se vocês estão seguindo o meu raciocínio, vocês viram aqui qual que eu tenho, ó, 13 cartas de espada. Quer dizer, tá vendo que tem 4 linhas aqui que eu facilitei? Então, na realidade, eu tenho 1/4 de chance de conseguir, porque são 4 naipes, lembra? O espada é um naipe, então é um naipe em 4. Olha aqui a continha da probabilidade. Então, 13,52, que é 1/4. E quanto que é 1/4, gente? Veja que eu não estou fazendo a divisão e multiplicando por 100. Vocês lembram? O inteiro, 100%. Metade, 50%. 1/4, metade da metade. Então, é 25%. Então, ó, qualquer uma dessas 3 respostas está correto, tá? Mas se puderem deixar na porcentagem, para a gente treinar, então eu tenho 25% de chance de tirar uma carta de espadas. Tranquilo? Vamos para a letra C? Qual a probabilidade de se sortear uma dama? A dama, ela é representada pela letra Q, que do inglês Queen, rainha, tá bom? Então, eu tenho 4 cartas aqui, ó, uma de cada, uma de copos, uma de ouro, uma de espada e uma de paus, tá? Opa, já tô dando muita ajuda, né? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, conseguiram resolver? A professora deu muitas dicas antes para vocês, hein? Então, como eu tinha falado, nós temos 4 damas. Ela é representada pela letra Q, tem a figura de 4 mulheres, né? E o Q é o Queen, né? Em inglês, né? Rainha, né? Então, eu tenho 4 damas. Aqui eu fiz um zoom para vocês observarem melhor. Então, eu tenho uma dama de cada naipe. E eu tenho 4,52, porque eu tenho 4 damas, uma de cada naipe. Simplificando, dá uma chance em 13, ou ainda, como é que eu cheguei nessa porcentagem? Eu usei a calculadora, tá, galerinha? Eu peguei o 1, dividi por 13 e fiz vezes 100. E deu aproximadamente 7,69%. Pode usar a calculadora? Pode, gente. Tem situações que vale a pena, tá? Nessa situação, um 13º não é que nem os 50% e 25%. Beleza? Então, uma chance em 13 de tirar uma dama. E a última pergunta. Qual a probabilidade de se sortear um as de copas? As de copas é esse aqui, que está representado pelo 1 aqui, tá? Então, o as, esse é o as de copas. Quantos as de copas tem no baralho? É a primeira coisa que tem que pensar. Eu vou dar um tempo para vocês e eu já volto.
E aí, conseguiram resolver? Esse foi mais fácil, porque eu tenho uma chance em 52 de tirar o as de copas. Porque só tem uma carta as de copas no baralho. Um baralho comum só tem uma carta de cada. Um as de copas, um de paus, um de espadas e um de ouro, tá bom? Tranquilo? Então, o que a gente estudou hoje? Então, hoje nós continuamos estudando probabilidade, que é essa chance de algo acontecer. E na próxima aula, nós vamos estudar um negócio que vocês já viram também, chamado média aritmética. Então, galerinha, deixa os estudos em ordem, né? Não dê bobeira, falta tão pouco para terminar o ano. Se cuide e até a próxima. Tchau, tchau!